milionário e sua amante zomba e ridiculariza a esposa, chamando-a de estéril. Arrasada, ela pediu o divórcio e foi para um clube, escolheu um homem aleatório e teve uma noite com ele e depois desapareceu para uma pequena cidade. Mas o destino devolveu tudo em dobro e 6 anos depois ela voltou. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim podemos começar. Alice estava imersa em seu trabalho, os olhos fixos na tela do laptop, os dedos deslizando rapidamente pelo teclado. Quando o celular vibrou ao lado, ela quase ignorou, tão absorta estava. Mas por um impulso inexplicável, desviou o olhar e pegou o aparelho poucos segundos antes da chamada cair. O nome no visor fez seu estômago revirar. Sylvia, a secretária de seu marido, franziu a testa surpresa. Nunca recebera uma ligação de Sylvia antes. Seu número estava salvo apenas por conveniência. Em raras ocasiões, quando não conseguia contato direto com o marido, recorria a ela para passar um recado. Mas por que agora Sylvia estaria ligando diretamente? Com uma pontada de curiosidade, atendeu. Alô? O que ouviu do outro lado da linha a fez congelar. Gemidos intensos, obscenos. Alice afastou o telefone da orelha, o coração disparado, como se tivesse acabado de enfiar a mão em algo pegajoso e repulsivo. Olhou para o visor novamente. Tinha certeza de que era Sylvia. Um engano? Talvez a mulher tivesse discado sem querer durante um momento íntimo com o namorado. Sim, só podia ser isso. Levantou o telefone para desligar, mas então, uma voz masculina familiar reconhecível. O sangue de Alice gelou nas veias. Seu coração trovejou dentro do peito. E naquele instante, sua vida mudou para sempre. Alice empurrou o laptop para o lado, como se precisasse de espaço para processar o que estava ouvindo. Talvez fosse um erro. Talvez seus ouvidos a estivessem enganando. Mas quando pressionou o telefone contra a orelha novamente, a voz de Sylvia veio clara, sem margem para dúvidas. Me beije, amor. Roberto, mas isso... Estou adorando, meu Deus. O nome do marido atingiu Alice como um golpe brutal no peito. Seu coração disparou, tão forte que parecia querer romper suas costelas. Num impulso, levantou-se de súbito, sentindo as pernas vacilarem sob seu próprio peso. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser verdade. Com dedos trêmulos encerrou a ligação. Ficou ali, parada, o celular ainda apertado na mão, tentando racionalizar. Roberto era o homem que ela amava, em quem confiava cegamente. Ele jamais faria isso. Eles tinham um casamento sólido, um amor construído ao longo dos anos. Sim, Alice ainda não havia conseguido engravidar, mas isso nunca pareceu ser um problema para ele. Pelo contrário, Roberto sempre a tratou com carinho, garantindo que estavam juntos nisso. Então, por que aquela voz? Por que aquele nome? Alice balançou a cabeça com força, como se pudesse expulsar aqueles pensamentos. Não. Sylvia devia estar tentando alguma jogada suja, uma provocação, uma armadilha. Mas por quê? Sentou-se novamente, determinada a ignorar tudo aquilo, mas não conseguiu. Uma voz sussurrava dentro dela, suave, insistente, implacável. E se for verdade? E se Roberto estiver mesmo me traindo? Naquele instante, uma rachadura se abriu dentro dela e Alice soube que nada voltaria a ser como antes. Os pensamentos de Alice eram um turbilhão incontrolável quando o celular vibrou novamente. Desta vez não era uma ligação, mas uma mensagem de texto. Pegou o telefone com dedos hesitantes
e seu coração quase saltou do peito ao ver o nome do remetente. Sílvia engoliu em seco antes de abrir a mensagem. Se quer a verdade, venha ao Hotel Astorga, quarto 407. A sala ao seu redor pareceu girar por um instante. O que está acontecendo? Uma nova onda de pavor tomou conta dela. Sílvia estava zombando dela, tentando humilhá-la ainda mais. Ou aquilo era um convite para testemunhar algo que Alice jamais conseguiria apagar da memória? Fechou o laptop com um estalo e caminhou até o closet, sentindo o corpo agir no automático. Vestiu-se rapidamente, sem pensar muito no que fazia. Precisava ver com os próprios olhos. Antes de sair, decidiu avisar a sogra que teria um compromisso urgente. Não queria levantar suspeitas sobre sua ausência. Caminhou apressada até a cozinha, mas antes de cruzar a porta, um som inesperado a fez parar. Risos altos e zombeteiros. Reconheceu a voz imediatamente. Vilma ficou imóvel, segurando a maçaneta, enquanto a voz da sogra ecoava pela cozinha, repleta de desprezo. Aquela mulher estéril é uma idiota. Eu me pergunto o que meu filho viu nela para começo de conversa. Só sabe gastar o dinheiro dele e nem para dar um neto para mim. Nunca vi uma mulher tão inútil. Outra gargalhada. Alice sentiu o estômago se revirar. Seu peito queimava. O ar parecia pesado demais para respirar. A cada palavra que ouvia, era como se lâminas afiadas estivessem cortando sua pele. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela as segurou com força. Então, sem pensar, empurrou a porta da cozinha e entrou abruptamente. Vilma se virou de imediato, olhos arregalados, a cor sumindo de seu rosto. Alice encarou a sogra em silêncio. Não precisava dizer nada. A traição já estava escrita no olhar de Vilma, no tom da sua voz antes tão destilado em veneno e agora paralisado pelo medo de ter sido pega. 30 minutos atrás, Alice havia dito que estaria ocupada até a noite. Vilma não esperava que ela voltasse tão cedo. Por isso achou que poderia falar livremente. Mas Alice ouviu tudo, e nada jamais voltaria a ser como antes. Vilma pigarreou nervosamente, tentando recompor-se. Alice, eu pensei que você... Seus olhos vacilaram. Você está saindo? Alice sustentou o olhar da sogra por um instante antes de sorrir. Um sorriso frio, calculado. Um sorriso que mascarava a dor que rasgava seu peito por dentro. Minha querida sogra, você está com medo? O pavor passou pelo rosto de Vilma como uma sombra. Medo? Por quê? Por que eu teria medo? Sua voz saiu trêmula, denunciando o desconforto. Alice inclinou ligeiramente a cabeça, observando a mulher como se saboreasse aquele momento de incerteza. Estou saindo. Tenho algo importante para resolver. E sem dizer mais nada, virou-se e caminhou para fora, deixando Vilma paralisada, que ela se consumisse na dúvida. Deixá-la sem saber se tinha sido ouvida era um castigo pequeno, mas suficiente para agora. O hotel não ficava longe, e Alice dirigiu mecanicamente, sem realmente enxergar o caminho. O nó em sua garganta apertava, e sua respiração estava curta. O que ela estava prestes a ver? Era uma armadilha? Um jogo de Sílvia? Parou diante da porta do quarto 407. Seu primeiro instinto foi bater, mas hesitou. Isso daria tempo para encobrirem qualquer coisa. Em vez disso, girou a maçaneta. A porta se abriu e seu mundo desmoronou. Alice parou na soleira, o ar esvaindo-se de seus pulmões. Seu coração falhou uma batida. Lá estavam eles. Sílvia, Roberto, nus. O choque a atingiu como uma pancada no estômago. Sua bolsa escorregou de sua mão e caiu no chão com um baque surdo.
Suas pernas vacilaram, como se fossem ceder a qualquer momento. Alice quis acreditar que era um pesadelo, que fecharia os olhos, que acordaria em sua cama, segura nos braços do marido que acreditava ser fiel. Mas não era um sonho, era real. Era a pior dor que já sentira na vida. Lágrimas quentes desceram por seu rosto sem controle, queimando sua pele como brasas. Uma angústia insuportável tomou conta de seu peito, como se um punhal tivesse sido cravado e torcido sem piedade. E então, com a voz embargada, cheia de dor e incredulidade, ela sussurrou: "Robert, A única coisa que ele fez foi arregalar os olhos. O queixo de Alice tremeu. O que ela esperava? Gritos de desespero, justificativas apressadas, talvez um pedido de perdão desesperado, mas o que recebeu foi risadas. Roberto riu. E para sua total incredulidade, Sylvia riu junto, os braços preguiçosamente enroscados ao redor do pescoço dele, como se aquilo fosse apenas um espetáculo divertido para os dois. "Por que está chorando, mulher estéril?" Roberto zombou, seu tom impregnado de desprezo. "Você realmente achou que eu ia te aguentar para sempre?" A boca de Alice se abriu, mas nenhuma palavra saiu. "Ah, então você acha que eu deveria passar a vida toda ao lado de uma mulher que não pode me dar um filho?" Ele sorriu com escárnio. "O seu destino é ser seca, infértil, mas o meu destino é ser pai." O golpe foi certeiro, como se ele tivesse arrancado seu coração e esmagado no chão, pisando em cima sem piedade. Alice levou a mão à boca, tentando conter o soluço. Não. Esse homem não podia ser o mesmo que a abraçava nas noites frias, o mesmo que dizia amá-la, o mesmo que segurava sua mão e prometia estar ao lado dela para sempre. Quando foi que ele se tornou um estranho? Quando foi que o amor virou veneno? Ela é realmente boa em chorar. Sylvia zombou, virando-se para Roberto com um brilho malicioso nos olhos. Alice sentiu uma raiva crua correr por seu sangue. Por um segundo, tudo o que queria era voar no pescoço daquela mulher e esmagá-la contra a parede. Mas Sylvia não era o problema. O problema era Roberto, o homem que ela amava e que lhe devia respeito e fidelidade. O homem que destruiu tudo. Então, ao invés de explodir, ela fez algo inesperado. Ela sorriu, um sorriso pequeno, frio, sem alegria alguma, e de repente as lágrimas cessaram. "Você me traiu, Roberto." O sorriso dele vacilou. Acabou entre nós. Silêncio. Alice pegou sua bolsa e saiu sem olhar para trás, mas mal havia andado alguns passos pelo corredor, suas pernas enfraqueceram. Seu corpo todo tremia. Ela precisou se encostar na parede, sentindo-se oca. A dor que consumia seu peito era diferente de qualquer outra. Era um vazio, um buraco negro, um abismo sem fim. E pela primeira vez, ela entendeu por que algumas pessoas simplesmente escolhiam desaparecer. Por um breve segundo se perguntou: e se tudo isso terminasse agora? Mas o pensamento foi varrido para longe quando sentiu o ar voltar a seus pulmões. Ela não seria destruída. Não por ele. Com os olhos ainda cheios de lágrimas, Alice saiu do hotel, entrou no carro e dirigiu sem pensar. Dirigiu com raiva, com desespero. E quando percebeu, já estava diante do tribunal pedindo os papéis do divórcio. Alice entrou na casa com passos firmes, mas seu coração pesava como chumbo. Aquela não era mais sua casa. Vilma estava sentada, na sala de jantar, saboreando um chá quente, os dedos tamborilando distraidamente sobre a porcelana fina. Alice se aproximou lentamente e, sem dizer uma única palavra, colocou o documento de divórcio assinado sobre a mesa. O papel repousou entre as duas mulheres como um símbolo silencioso do fim de tudo. Vilma arqueou as sobrancelhas. Querida sogra. Alice começou, sua voz calma, quase doce,
mas carregada de um peso impossível de ignorar. Eu ouvi tudo o que você disse ao telefone antes de eu sair. A xícara tremeu nas mãos de Vilma. Por um segundo, ela quase engasgou. Alice inclinou-se ligeiramente e deslizou o documento para mais perto da sogra. E também flagrei Roberto com Sílvia. Sua voz permaneceu estável, mas os olhos traíam a dor ainda latejante. É óbvio que não sou mais bem-vinda nesta família. Ela respirou fundo, endireitando-se. Aqui está o divórcio. Eu já assinei. Quando Roberto voltar, diga a ele que está tudo acabado. Silêncio. Dentro de Vilma, a alegria explodia como fogos de artifício. Alice estava indo embora. Finalmente. Mas seu rosto era uma máscara de falsa tristeza. Os lábios pressionados num simulacro de preocupação. Alice percebeu e sorriu. Não finja, sogrinha. Nós duas sabemos que você nunca me quis aqui. Ela se virou para sair, mas antes que desse um passo, a voz fria de Vilma cortou o ar. Para onde pensa que vai? Dessa vez não havia mais necessidade de esconder a crueldade. Alice virou-se devagar, encarando a mulher que, por anos, fingira ser sua família. Pegar minhas coisas, Vilma. Riu. Um riso curto, seco, venenoso. Roberto disse que você não pode levar nada. Tudo que está nesta casa foi comprado com o dinheiro dele, o golpe final. O peito de Alice apertou. Ela sentiu a humilhação queimar dentro dela, como se fosse um papel sendo reduzido a cinzas. Então era assim? 3 anos ao lado daquele homem e tudo que ela era para ele era um nada? Mas Alice apenas sorriu. Não um sorriso de felicidade nem de ironia, mas um sorriso de despedida. Tudo bem. Sua voz saiu calma, fria, porque no fim das contas a única coisa que realmente importava para ela, Roberto nunca poderia tirar. Alice olhou para seu pulso, a pulseira. Aquela pequena joia, simples mas preciosa, presente de sua mãe. O único lembrete de quem ela realmente era antes de se tornar esposa de Roberto. Ela passou os dedos sobre o metal delicado. Era só disso que precisava. Então, sem mais uma palavra, Alice ergueu o queixo, olhou para a porta e saiu. Lenta, mas definitivamente. E, a cada passo, sentia o peso daquela casa, daquela vida, daquele amor podre, ficando para trás. Alice sentou-se em um dos clubes mais luxuosos da cidade, observando as luzes vibrantes piscarem ao seu redor, enquanto o ambiente começava a se encher com o fluxo intenso da noite. Diante dela, 2 garrafas de bebida já denunciavam sua tentativa desesperada de anestesiar a dor. Nos últimos 3 anos, ela havia sido uma esposa fiel, uma mulher dedicada, alguém que nunca sequer cogitou olhar para outro homem. Mas tudo isso foi jogado no lixo por Roberto, como se não significasse nada. A cada gole, esperava que a ardência da bebida queimasse não apenas sua garganta, mas também a lembrança cruel de Sílvia e Roberto juntos. Mas era inútil. A cena se repetia como um filme em sua mente, uma tortura implacável. Sua respiração acelerou, a raiva borbulhando em seu peito. Por que ela deveria ser a única a sofrer? Por que não poderia simplesmente se permitir esquecer, nem que fosse por algumas horas? Seus olhos varreram o clube, analisando os rostos indistintos entre as luzes dançantes. Era uma decisão impulsiva, mas ela não se importava. Precisava de algo que a fizesse se sentir viva novamente. Ela precisava se sentir amada, nem que fosse por uma noite. Afinal, agora ela estava divorciada, livre e solteira. Foi então que viu um homem alto, de ombros largos, cruzar o salão e desaparecer por uma porta. Sem hesitar, seguiu seus passos. Antes que a porta se fechasse, ela deslizou para dentro do quarto,
o coração martelando. O desconhecido mal teve tempo de reagir antes que os lábios de Alice capturassem os seus em um beijo faminto. Suas mãos deslizaram pela nuca do homem, puxando-o para mais perto, enquanto ele, surpreso, hesitou por um instante antes de corresponder à intensidade do momento. A madrugada se desenrolou em toques urgentes e beijos profundos. Uma entrega impulsiva que a fez esquecer, ao menos por um instante, toda a dor que a consumia. Alice acordou algumas horas depois, com a cabeça latejando e o gosto amargo do álcool ainda presente em sua boca. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca que entrava pela janela. Seu corpo estava quente, envolvido pelo lençol, macio, e ao seu lado, o homem desconhecido dormia tranquilamente, o peito subindo e descendo em um ritmo sereno. Foi então que a realidade a atingiu como um soco no estômago. O que ela tinha feito? Alice fechou os olhos com força, tentando afastar o turbilhão de emoções que a dominava. Isso era para ser uma libertação, uma vingança contra Roberto, uma forma de esquecer. Mas por que então ela se sentia ainda mais vazia? Ela se sentou lentamente na beira da cama, passando as mãos pelos cabelos bagunçados. A lembrança da noite anterior veio em flashes, o álcool queimando sua garganta, a música pulsante do clube, o desejo cego de apagar a dor. E então, ela virou-se para encará-lo. O quarto estava na penumbra, e Alice não conseguia ver com detalhes o homem que dormia tranquilamente ao lado dela. Alice engoliu em seco, desviando o olhar. Eu preciso ir, murmurou Alice. Ela se levantou rapidamente, pegando as roupas espalhadas pelo chão e vestindo-as apressadamente. Seu coração batia forte, não pelo desejo da noite anterior, mas pelo pânico do que aquilo significava. Meu Deus! Isso foi um erro. Ela abriu a porta, saindo apressadamente. Ela não queria acordá-lo. Naquele momento, sua vontade era de abrir um buraco o mais fundo possível e se enterrar. Que vergonha ela estava sentindo dela mesma. Alice deixou para trás o brilho sufocante da cidade grande e embarcou em um trem rumo a uma pequena cidade, onde esperava reconstruir sua vida com simplicidade e paz. Permanecer no mesmo lugar significava conviver com lembranças dolorosas e a constante ameaça de cruzar com Roberto. Ele era um homem poderoso, e desde que ela ousou se divorciar dele, sabia que ele poderia tentar dificultar sua vida de todas as formas possíveis. Fugir era a única maneira de ter um recomeço verdadeiro, longe de sua sombra e de tudo que a machucava. Os dias passaram e, aos poucos, Alice começou a se acostumar com a nova rotina. No entanto, algumas semanas depois, uma inquietação tomou conta de seu corpo. O mal-estar matinal insistente fez com que dúvidas surgissem em sua mente. A ideia de uma possível gravidez era absurda. Ela tinha sido casada por 3 anos e nunca concebera um filho. Roberto sempre dizia que ela era estéril, que esse era o seu destino. Ainda assim, uma parte dela, por menor que fosse, se recusava a aceitar essa verdade absoluta. Ela desejava mais do que qualquer coisa a chance de ser mãe, de carregar uma vida dentro de si. Mas será que o destino finalmente a surpreenderia? Ou aquilo não passava de um novo capricho do universo para brincar com suas esperanças? Dias depois, Alice recebeu o maior choque de sua vida. Sentada no consultório médico, o coração martelando contra o peito, ela mal conseguiu absorver as palavras que saíam da boca do doutor. Parabéns, você está grávida de 3 semanas. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Ela sentiu a respiração falhar, os dedos se crisparem contra a borda da cadeira. Grávida? Como isso era possível? Durante anos, acreditara ser estéril.
Roberto a fez acreditar nisso. Agora, a verdade caía sobre ela como um raio. Um turbilhão de emoções a envolveu. Medo, incerteza, felicidade, pânico. Como seguiria em frente, esperando um filho, morando em um quarto alugado e sobrevivendo com um trabalho que mal cobria suas próprias necessidades? Mas Alice não se permitiria afundar em dúvidas. Ela já enfrentara dores, traições e desafios imensuráveis, e agora, diante do maior deles, ela não recuaria. Talvez tudo estivesse acontecendo de uma forma inesperada, mas Alice escolheu acreditar. Deus a havia abençoado com o maior presente de sua vida. Mesmo que não fosse sob as circunstâncias ideais, esse filho era um milagre. A prova de que sua história estava longe de terminar. E dessa vez, ela lutaria com todas as forças para proteger aquilo que mais importava. Ao longo dos meses, Alice observou sua barriga crescer além do esperado. O espanto tomou conta de seu coração quando, durante uma consulta de rotina, veio a revelação. Parabéns, Alice. Você está esperando gêmeos. O choque foi instantâneo, mas logo deu lugar a uma felicidade indescritível. Para quem havia sido taxada como estéril, agora carregava dentro de si não apenas um, mas 2 milagres. Era como se a vida quisesse provar, de forma inegável, que todas as mentiras que ouviu no passado não passavam de cruéis enganos. Lágrimas de gratidão brotaram em seus olhos. Deus não apenas a abençoara com a maternidade, mas lhe dera em dobro o que sempre sonhou. Meses depois, quando o grande dia chegou, Alice segurou seus filhos nos braços pela primeira vez. Um lindo casal. Seus pequenos milagres. O passado, com todas as suas dores e traições, parecia um borrão distante. Apenas alguns meses antes, ela havia vivido o pior dia de sua vida. Agora, vivia o melhor. Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, Alice pousou as mãos delicadamente nas bochechas macias dos bebês. Seu coração transbordava de amor. Deixe-me pegá-los, pediu com alegria. Os bebês foram colocados em seus braços, e naquele momento, ela os abençoou com um beijo suave na testa. Seu coração pulsava com uma promessa silenciosa. Nunca mais deixaria que ninguém a fizesse duvidar de si mesma. A partir daquele instante, viveria para proteger e amar aqueles pequenos seres que Deus lhe enviou como prova de que o verdadeiro amor sempre vence. 6 anos se passaram, e ao longo desse tempo, Alice dedicou cada segundo da sua vida à criação dos filhos. O amor entre ela e as crianças era inquebrantável. Um vínculo profundo que nada poderia abalar. Criar 2 filhos sozinha não fora fácil. Ninguém estava ali para parabenizá-la por enfrentar cada desafio, cada noite sem dormir, cada sacrifício silencioso. Mas Alice não precisava de aplausos. O orgulho que sentia ao olhar para seus filhos era a maior recompensa que poderia ter. Eles não vestiam roupas caras, mas estavam sempre limpos e bem cuidados. Não tinham brinquedos luxuosos, mas recebiam todo o carinho e atenção do mundo. A educação era a prioridade, e Alice nunca mediu esforços para garantir que os 2 crescessem com valores sólidos, respeito e inteligência. Além disso, as crianças eram incrivelmente belas, como se a própria vida quisesse exibir ao mundo o milagre que Alice carregou no ventre. No entanto, um novo desafio surgia: a educação formal. O pequeno vilarejo onde moravam era pacífico, um bom lugar para crescer, mas as escolas ali não eram de alto padrão. Alice queria mais para seus filhos. Eles mereciam o melhor. Naquela noite, sentou-se diante dos gêmeos e falou com carinho: Meus amores, amanhã iremos para a cidade grande. Aqui é um lugar tranquilo,
Mas eu quero que vocês tenham acesso à melhor educação possível. Quero que vivam em um mundo maior, que tenham oportunidades que eu nunca tive. Os olhinhos das crianças brilharam com a novidade. Eles confiavam plenamente na mãe. E se ela dizia que aquilo era o melhor, então era o que deveria ser feito. Alice respirou fundo. O futuro agora era incerto. Mas uma coisa era certa. Ela daria tudo de si para garantir que seus filhos tivessem a vida que mereciam. Os olhinhos curiosos de Gabriel brilharam quando ele perguntou, com a inocência pura de uma criança: "Mamãe, vamos ver o papai também, né?" Alice sentiu o coração apertar. Ao seu lado, Elisa segurou a respiração, esperando pela resposta, seus olhos doces refletindo a mesma expectativa do irmão. Ela já havia contado a eles que seu pai morava na cidade grande, mas a verdade era bem mais complicada. Alice sequer poderia reconhecê-lo se o visse novamente. 6 anos haviam se passado desde aquela noite, e ele era apenas um estranho que cruzou seu caminho em um momento de desespero e fragilidade. A possibilidade de encontrá-lo na imensidão da cidade era quase nula, e talvez fosse melhor assim. Mas como poderia destruir o sonho das crianças? Elas cresceram sem uma figura paterna, e mesmo sem nunca terem reclamado, Alice sabia que no fundo ansiavam por conhecê-lo. Então, forçando um sorriso sereno, ela respondeu suavemente: "Sim." Gabriel e Elisa pularam de alegria, batendo palmas e rindo, como se acabassem de receber a melhor notícia de suas vidas. "Vamos conhecer o papai." Elisa gritou animada, segurando as mãos do irmão e girando no meio da sala. Alice observou os filhos, um misto de sentimentos se agitando dentro dela. Não queria alimentar esperanças vãs, mas ao mesmo tempo não conseguia suportar a ideia de apagar a chama da felicidade nos olhos deles. Agora, a mudança para a cidade grande tinha um novo significado para as crianças. Elas não estavam apenas indo em busca de uma educação melhor, estavam indo ao encontro de um sonho. Um sonho que Alice temia que jamais pudesse se tornar realidade. Ao chegar à cidade grande, Alice alugou um apartamento modesto de 2 quartos. Era simples, mas acolhedor, e o melhor que seu orçamento permitia naquele momento. Conseguir aquele lar exigiu quase todas as economias que ela acumulou ao longo de 6 anos de trabalho árduo na pequena cidade onde reconstruíra sua vida. Ela respirou fundo ao olhar pela janela, observando a imensidão da cidade que um dia deixara para trás. Agora estava de volta, mas em circunstâncias completamente diferentes. Felizmente, com seu diploma em mãos, encontrar um emprego não deveria ser tão difícil. Alice queria acreditar que o tempo havia curado todas as feridas e que, mesmo que o destino a colocasse frente a frente com Roberto, ela já não sentiria nada. 6 anos eram suficientes para enterrar o passado, e provavelmente ele já teria seguido sua vida ao lado da mulher por quem a trocara. Sacudindo os pensamentos sobre seu ex-marido, Alice focou no que realmente importava: garantir um futuro digno para seus filhos. Com determinação, passou a noite inteira enviando currículos e se candidatando a vagas em diversas empresas. Alimentar 2 crianças e proporcionar-lhes uma educação de qualidade não seria fácil, e o tempo era crucial. No final da tarde seguinte, uma reviravolta inesperada. Seu telefone tocou e, para sua surpresa, uma das empresas mais renomadas do país estava oferecendo a ela uma posição como secretária. O salário era excelente e poderia finalmente dar aos gêmeos a vida que sempre sonhou. O coração de Alice se encheu de gratidão e esperança. Esse era apenas o começo de uma nova fase, e ela estava pronta para enfrentar tudo o que viesse pela frente. Contratou uma babá para que ficasse com os gêmeos enquanto ela iria para o trabalho.
Amanhã, ela começaria uma vida nova. Alice começou seu primeiro dia de trabalho, determinada a dar o melhor de si. Após se apresentar à recepcionista, foi conduzida para a entrevista e, para sua surpresa, contratada no mesmo dia. Em seguida, foi levada ao andar superior, onde conheceria seu novo ambiente de trabalho. Bem-vinda à Corporação Alessandro. Montenegro, senhorita Alice, disse Alfredo, o chefe do departamento, ao estender-lhe a mão. É um prazer, senhor, respondeu Alice, mantendo um semblante confiante enquanto se sentava diante dele. Alfredo entregou-lhe um documento grosso e acrescentou: aqui está o nosso livro de orientação. Ele contém todas as regras e regulamentos da empresa. Entendido, senhor, vou estudá-lo com atenção, disse ela, pegando o material. Ótimo, aqui também está o projeto que a pessoa antes de você estava conduzindo. Precisa ser concluído até o fim do mês. Alice folheou rapidamente as páginas do relatório e assentiu. Não será um problema, senhor. Alfredo sorriu satisfeito. Ótimo, confio em você. E com um aceno breve, ele se retirou, deixando Alice para se ambientar ao novo trabalho. Ao seu lado, em uma mesa próxima, uma mulher de sorriso simpático a observava. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Sara. Se precisar de qualquer coisa, pode me perguntar, disse com um tom amigável. Alice sorriu, sentindo-se acolhida. Mas antes que pudesse responder, o som do elevador chamou sua atenção. A porta se abriu e um homem alto surgiu apressadamente. Seu porte era imponente. O terno impecável ajustava-se perfeitamente ao corpo escultural. E os cabelos negros combinavam com os olhos azuis penetrantes. Ele atravessou o corredor com passos firmes, lançando apenas um olhar fugaz às duas mulheres, sentadas antes de desaparecer por outra porta. Alice sentiu um frio na espinha, sem entender o motivo. Quem seria aquele homem? Alice sentiu o ar faltar por um instante. Seus olhos seguiram o homem até que ele desaparecesse pelo corredor. Algo dentro dela revirava, um sentimento estranho que misturava choque e incredulidade. Seu rosto ecoava em sua mente enquanto seu coração batia acelerado. A semelhança era gritante. Gabriel tinha aqueles mesmos olhos azuis penetrantes, a mesma estrutura facial. Parecia uma versão infantil daquele homem que acabara de passar. Mas isso não fazia sentido. Só podia ser uma coincidência. Alice forçou um sorriso e tentou afastar os pensamentos, mas a curiosidade falava mais alto. Virando-se discretamente para Sara, perguntou: quem era o homem que entrou apressado? Sara franziu levemente as sobrancelhas, como se a pergunta fosse óbvia. Ah, esse é Alessandro Montenegro, o homem mais poderoso do país. Ele é dono de tudo isso aqui. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem mais poderoso do país. Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, Sara continuou inclinando-se um pouco mais para sussurrar. Mas se quer um conselho, fique longe dele. Alice piscou surpresa. Por quê? Sara olhou ao redor antes de responder. Ele demite qualquer mulher que se aproxime dele, se ao menos suspeitar que há segundas intenções. Desde que sua esposa morreu num acidente terrível, ele nunca mais se envolveu seriamente com ninguém. Tornou-se um homem frio, inacessível. Alice sentiu um aperto no peito. Mas o mais curioso, Sara abaixou ainda mais a voz, é que dizem que ele carrega uma enorme mágoa não poder ter um herdeiro por ser estéril. Alice voltou para o trabalho com uma estranha sensação e sacudindo os pensamentos sobre aquele homem, mas Alice focou no que importava no momento: trabalhar. Para matricular os gêmeos em uma boa escola, ela não queria se envolver em problemas. Estava feliz com o seu novo trabalho. Quando saiu do trabalho, Alice decidiu passar no supermercado para comprar alguns mantimentos.
Queria preparar um jantar especial para seus filhos, afinal, tinha um grande motivo para comemorar seu primeiro dia de trabalho na nova empresa. Além disso, agora estava mais perto de proporcionar a educação que sempre sonhou para os gêmeos. Enquanto percorria tranquilamente os corredores do supermercado, seus olhos pousaram em um rosto familiar. No mesmo instante, um sorriso de surpresa surgiu no rosto da outra pessoa, que se aproximou rapidamente. "Alice, quanto tempo?", disse Laura, abraçando-a com entusiasmo. Laura havia sido sua grande amiga nos tempos da universidade, antes de Alice se casar com Roberto. Durante os 4 anos de faculdade, dividiram o mesmo quarto e criaram uma amizade forte, mas acabaram perdendo contato após a formatura. As duas trocaram abraços calorosos e logo começaram a conversar animadamente. Alice contou de forma resumida sobre tudo o que aconteceu em seu casamento, mas omitiu os detalhes sobre como engravidou dos gêmeos. Laura, por sua vez, também compartilhou um pouco de sua vida e revelou que era mãe solteira de um menino chamado Eduardo. Por coincidência, ele tinha a mesma idade dos filhos de Alice. "Alice, você tem trabalhado tanto. Que tal sairmos hoje?", sugeriu Laura, com um brilho animado no olhar. Alice hesitou por um momento antes de responder. "Eu adoraria, mas as crianças não podem ficar sozinhas em casa. Além disso, pagar uma babá à noite está fora do meu orçamento no momento." "Não se preocupe com isso", Laura sorriu. "Minha irmã mais nova mora comigo e pode cuidar deles enquanto saímos." Alice refletiu sobre a proposta. Os últimos 6 anos haviam sido intensos, repletos de trabalho e responsabilidades, sem tempo para distrações ou diversão. Talvez sair um pouco com uma velha amiga fosse exatamente o que precisava. "Tudo bem, vamos", concordou Alice animada. Ela pegou um pedaço de papel e anotou seu endereço. Quando Laura leu, riu surpresa. "Que coincidência! Eu moro exatamente na mesma rua que você." Alice arregalou os olhos. "Sério? Que surpresa incrível!" "Sim, então está combinado. Depois do jantar, passo na sua casa com Eduardo e minha irmã e saímos juntas." "Perfeito", disse Alice sorrindo. Após se despedirem, ambas seguiram empolgadas com a ideia de reviver uma amizade que, pelo visto, o destino havia decidido reacender. Alice saiu do supermercado sentindo-se mais leve do que em muito tempo. Encontrar Laura depois de tantos anos era como reviver uma parte de si mesma que havia ficado para trás. Ela mal podia esperar para contar aos gêmeos sobre Eduardo, já que era raro eles conhecerem outras crianças da idade deles. Ao chegar em casa, preparou um jantar especial. Gabriel e Elisa ficaram animados ao ouvir sobre a visita, e ainda mais ao saber que teriam companhia para brincar. Pouco depois, a campainha tocou. Laura entrou com um sorriso caloroso, trazendo consigo um menino de cabelos castanhos e olhos vivos. "Eduardo." Ele parecia curioso e um pouco tímido, mas bastou poucos minutos para que ele e os gêmeos começassem a conversar animadamente. A irmã mais nova de Laura, Sofia, era uma jovem de cerca de 18 anos, gentil e tranquila. Alice sentiu-se segura ao deixá-los sob seus cuidados. Antes de sair, lançou um último olhar aos filhos. Gabriel e Elisa estavam rindo com Eduardo, espalhando brinquedos pelo chão da sala. Pela primeira vez em muito tempo, Alice sentiu que tudo estava no caminho certo. Então, junto de Laura, ela partiu para a noite sem imaginar que aquele reencontro mudaria seu destino para sempre. Assim que desceram do táxi, Laura e Alice entraram no clube sofisticado, frequentado pela alta sociedade. O brilho das luzes, a música envolvente e o clima animado deixaram Alice encantada, mas também um pouco apreensiva. "Nossa, isso deve custar uma fortuna",
disse Alice, observando a decoração luxuosa ao seu redor. Laura sorriu, tranquilizando-a. Não se preocupe, meu irmão é barman aqui, então tenho ingressos de cortesia. Só pagaremos pelas bebidas. Alice assentiu, sentindo-se um pouco mais à vontade. Assim que cruzaram a entrada, ela percebeu que muitos olhares se voltavam em sua direção. Vestindo um elegante vestido vermelho, Alice exalava beleza e sofisticação, e os homens ao redor claramente notavam sua presença. Ela sorriu, aproveitando a sensação agradável de ser admirada. Observava as pessoas dançando, apreciando o ambiente. Quando seu olhar vagou aleatoriamente pelo salão, foi então que algo fez seu sorriso desaparecer instantaneamente. Seu rosto se fechou em uma expressão dura ao ver Roberto dançando com sua secretária Silvia. O mesmo homem que, anos atrás, a fez sofrer tanto, agora estava diante dela, envolvido em uma cena que a fez reviver velhas dores. Alice desviou o olhar rapidamente, tentando ignorá-los, mas, para sua surpresa, Roberto e a mulher ao seu lado interromperam a dança e começaram a caminhar exatamente na sua direção. As lembranças do passado voltaram como um turbilhão na mente de Alice, fazendo seu coração acelerar. O abandono, a humilhação, a dor de ter sido descartada como se não valesse nada. Tudo aquilo ainda estava ali. Mas, para sua própria surpresa, não a machucava mais. Ela cerrou os punhos, sentindo um misto de raiva e indiferença. Roberto já não tinha o poder de destruí-la. Ele e Silvia se sentaram bem à sua frente sem qualquer cerimônia. Roberto estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos arregalados a percorriam com incredulidade e, ignorando completamente a mulher ao seu lado, ele segurou a mão de Alice com urgência. Eu te procurei por todo esse tempo. Onde você estava? Sua voz saiu carregada de emoção. Alice sentiu um frio na espinha, mas manteve-se firme. Antes que pudesse responder, a voz cortante de Silvia se fez ouvir. Você está aqui para arrumar um homem, Alice? Ela debochou, cruzando os braços. A única coisa que vai conseguir é alguém que te use por uma noite e te descarte. Quem, em sã consciência, ficaria com uma mulher estéril? Alice sentiu uma vontade imensa de rir. Se aquela idiota soubesse que ela tinha um casal de gêmeos, certamente engoliria cada palavra venenosa. Mas Alice não se daria ao trabalho de responder. Em vez disso, apenas puxou a mão bruscamente. Não te interessa. Ela se levantou, pronta para ir embora. Mas, para sua surpresa, Roberto correu atrás dela, ignorando completamente a presença de Silvia, que ficou paralisada de choque. Ele segurou o braço de Alice e começou com a mesma ladainha que homens arrependidos sempre usam. Me perdoa, Alice. Fui um tolo cair na conversa da Silvia e da minha mãe. Elas me enredaram, me manipularam. Eu nunca estive apaixonado por ela, nunca. O desejo da minha mãe por um herdeiro me cegou. Mas a verdade é que sempre foi você. Sempre foi você. A mulher que eu amei. Alice sentiu um profundo desprezo. Como ele ousava tentar se redimir depois de tudo. Como se palavras pudessem apagar anos de sofrimento. Ela não queria mais ouvir nada. Então, sem pensar duas vezes, segurou a mão de um homem que passava ao seu lado e, sem nem olhar para ele, declarou: estou casada agora. O silêncio foi instantâneo. Mas quando Alice finalmente ergueu os olhos para o homem ao seu lado, seu estômago revirou. Ela havia acabado de segurar a mão de ninguém, menos que Alessandro Montenegro, o homem mais poderoso do país. O olhar azul penetrante de Alessandro pousou sobre Alice com curiosidade e, por um instante, um leve sorriso se desenhou em seus lábios. Já Roberto, ao reconhecer o homem, ficou completamente paralisado,
como se tivesse acabado de cometer o maior erro da sua vida. Alice sentiu seu rosto queimar de vergonha ao perceber o que havia feito. O impulso de segurar a mão de um completo estranho, e logo do homem mais poderoso do país, foi uma atitude impensada. Sem hesitar, soltou a mão de Alessandro e, com o coração disparado, virou-se apressadamente, fugindo para a pista de dança. Seu único pensamento era encontrar Laura e sair dali o mais rápido possível. Quando avistou a amiga dançando animadamente, não pensou duas vezes e a puxou pelo braço. "Laura, por favor, vamos embora agora", disse Alice com urgência. Laura arregalou os olhos, surpresa. "Mas por quê? Acabamos de chegar. Você não está se divertindo? Eu te explico no caminho, mas precisamos sair agora." A seriedade no rosto de Alice fez Laura perceber que não adiantava insistir. Com um suspiro frustrado, ela assentiu e as duas saíram apressadas, pegando o primeiro táxi disponível na frente do clube. Enquanto isso, os dois homens que haviam sido deixados para trás observavam a cena, ainda tentando entender o que havia acontecido. Roberto e Alessandro trocaram um olhar intenso, cada um analisando a reação do outro. Roberto conhecia bem seu rival. Alessandro Montenegro era um homem frio e implacável nos negócios, um adversário formidável. E se ele soubesse que Alice já havia sido sua esposa, talvez usasse isso contra ele. Por isso, Roberto se conteve e não fez perguntas. Apenas lançou um último olhar na direção de Alessandro antes de virar-se e sair do clube. Mas, assim que pisou na calçada, ele pegou seu celular e discou rapidamente para um investigador particular. "Senhor Benetti." A pessoa atendeu. "Às suas ordens, senhor", respondeu o detetive do outro lado da linha. "Quero um relatório completo sobre minha ex-esposa, Alice Oliveira. Tudo. Quero saber onde ela esteve nos últimos anos, com quem tem se relacionado, onde mora, no que trabalha. Quero cada detalhe." "Entendido, senhor. Posso lhe entregar um relatório dentro de 24 horas. "Ótimo. Não me decepcione." Ele encerrou a chamada, apertando o celular com força. Seu olhar estava sombrio. Ele precisava saber tudo sobre Alice, especialmente se ela havia encontrado outro homem. Enquanto isso, dentro do clube, Alessandro Montenegro ainda estava parado no mesmo lugar, observando a saída repentina de Alice. Seu olhar se estreitou. Havia algo naquela mulher que lhe parecia estranhamente familiar. Mas de onde? Porque sentia que já a conhecia. Uma sombra de confusão pairava sobre seus pensamentos. Ele precisava descobrir quem era aquela mulher. Dentro do táxi, Alice mal conseguia respirar de tão nervosa. Seu coração disparava como um tambor descompassado e suas mãos tremiam sobre o colo. Ela fechou os olhos, tentando conter o pânico que crescia dentro dela. E se Alessandro a reconhecesse? E se ele percebesse que ela era sua nova secretária? A lembrança das palavras de Sara ecoou em sua mente como um aviso sombrio. Ele demite qualquer mulher que se aproxime dele com segundas intenções. Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ela tinha feito? Segurar a mão de Alessandro Montenegro no meio do clube e chamá-lo de marido? Que loucura! E se ele a visse no escritório e associasse os fatos? E se interpretasse aquilo como uma tentativa barata de aproximação? Alice afundou o rosto nas mãos e murmurou para si mesma desesperada: "Meu Deus, o que eu fiz?" Agindo por impulso de novo, Alice. E agora? Se ele me reconhecer, se ele me demitir, sua respiração estava ofegante e Laura, ao seu lado, observava tudo com preocupação. "Alice, pelo amor de Deus, o que está acontecendo?" perguntou, franzindo a testa. "Por que você saiu correndo daquele jeito?" Alice ergueu os olhos angustiados para a amiga e então, sem conseguir segurar a atenção,
Despejou toda a história de uma vez. Contou sobre o encontro inesperado com Roberto, sobre a humilhação de ser chamada de estéril por Sílvia, e no ápice do desespero, como havia segurado a mão de Alessandro Montenegro para afastar Roberto. Ao ouvir o nome, Laura ficou boquiaberta. Espera, Alessandro Montenegro? Seu chefe? Alice assentiu, mordendo o lábio. Sim, e se ele me reconhecer? E se ele achar que eu fiz aquilo de propósito? Ele pode me demitir na mesma hora. Laura respirou fundo, tentando acalmar a amiga. Alice, respira. Ele não deve ter te reconhecido. O clube estava escuro. Tinha muita gente, vocês ficaram ali por poucos segundos. E sinceramente acho que ele nem prestou atenção em você. Não prestou atenção? Laura, ele olhou para mim, eu senti. Ok, mas e daí? Ele é um homem poderoso, acostumado a ser o centro das atenções. Aposto que nem se deu ao trabalho de memorizar seu rosto. Alice queria acreditar naquilo, mas a ansiedade continuava corroendo seu peito. Espero que você esteja certa. Mas no fundo, uma inquietação permanecia dentro dela. E se Laura estivesse errada? O fim de semana foi um verdadeiro tormento para Alice. A angústia não lhe dava trégua, e cada minuto que passava só aumentava a ansiedade. E se Alessandro a reconhecesse? E se ele a confrontasse na empresa? Ela mal conseguiu dormir, revirando-se na cama, a mente cheia de possibilidades desastrosas. Se fosse demitida, como sustentaria os gêmeos? Como conseguiria outro emprego rapidamente? E como se isso já não fosse preocupação suficiente, ainda havia as perguntas inquietas das crianças. Gabriel puxou a barra de sua blusa com aqueles olhos inocentes e questionou: Mamãe, onde está o papai? Alice sentiu o coração falhar, uma batida. Antes que pudesse pensar em uma resposta, Elisa se aproximou e completou com a mesma curiosidade infantil. Sim, mamãe. Quando vamos poder vê-lo? A ansiedade no olhar dos filhos fez seu peito doer. Como explicaria aquilo sem machucá-los? Como contaria a verdade, sem despedaçar os sonhos deles? Alice engoliu em seco e respondeu com a voz mais suave que conseguiu. Meus amores, a mamãe ainda não viu o papai. Talvez ele tenha se mudado. Os pequenos franziram a testa, mas não insistiram mais naquele momento. Ainda assim, Alice sabia que não poderia adiar essa conversa para sempre. Eles não desistiriam tão facilmente do maior sonho de suas vidas: conhecer o pai. Horas depois, enquanto as crianças brincavam no carpete da sala, Alice afundou-se na cama, sentindo as lágrimas transbordarem silenciosamente. Por que eu fui segurar logo a mão de Alessandro, com tantos homens naquele clube, justo ele? E para piorar, como ela resolveria essa questão sobre o pai dos gêmeos? Até quando conseguiria esconder a verdade? Com estes pensamentos em mente, a campainha soou insistentemente. E agora quem poderia ser? Seria Laura. Só podia ser, pois ela não conhecia ninguém que soubesse onde ela morava, a não ser Laura. Com um pulo da cama, ela foi atender, deixando os gêmeos brincando no quarto. Assim que ela abriu a porta, seu coração bateu descompassado. Era Roberto e Vilma. Alice sentiu as pernas fraquejarem. O ar pareceu sumir de seus pulmões quando seus olhos encontraram os de Roberto, chamejando de fúria, e os de Vilma, cheios de uma súplica falsa. Seu instinto imediato foi bater a porta na cara dos dois, mas seu corpo congelou. Como eles a encontraram? Se eles descobrissem sobre as crianças? Então você saiu da cidade grávida? Como pôde me esconder isso? A voz de Roberto cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ele deu um passo à frente, os olhos faiscando de raiva. Quero ver os meus filhos imediatamente.
Alice sentiu o pânico escalar por sua espinha. E agora? O que diria? Como explicaria que ele não era o pai dos gêmeos? Vilma, ao lado de Roberto, parecia menos furiosa, mas ainda assim, seu olhar implorava algo que Alice sabia que ela não merecia. Me perdoe, Alice, disse Vilma, a voz mais mansa do que o normal. Eu só queria netos, e a Sílvia me garantiu que me daria netos. Mas até hoje aquela miserável não cumpriu com a promessa. O desprezo na voz da mulher fez Alice se encolher por dentro. Então era isso? Agora que Sílvia não tinha dado a eles um herdeiro, estavam vindo atrás dela. Vilma se aproximou um pouco mais. Por favor, deixe-me ver meus netos. Alice sentiu o coração martelar contra o peito. Se ao menos eles soubessem a verdade. Mas como dizer? Como enfrentar Roberto? E Vilma naquele momento? E pior ainda, como Roberto ousava aparecer assim? Como ele tinha a audácia de falar com ela daquele jeito? Depois de tudo o que fez, Alice sentiu a raiva borbulhar dentro dela, queimando cada pedacinho da dor que carregava há anos. Seus olhos faiscaram quando encarou Roberto e Vilma, que ainda exigiam ver as crianças como se tivessem algum direito sobre elas. Mas não foram vocês que me fizeram acreditar durante 3 anos que eu era estéril? Alice cuspiu as palavras, sentindo a garganta apertar. E você, Roberto? Não foi você que me humilhou na cama com sua amante, zombando de mim e me chamando de estéril? Roberto arregalou os olhos, surpreso com a fúria na voz de Alice. Mas antes que ele pudesse responder, Alice gritou sem medir suas palavras. Meus filhos não são seus, Roberto. E eu aconselho você a fazer um exame de infertilidade, porque o problema está em você. O silêncio tomou conta da sala. Roberto ficou pálido, a expressão oscilando entre choque e descrença. Vilma, de boca aberta, parecia incapaz de reagir. Com certeza você está mentindo para me castigar pelo que fiz. Roberto gritou furioso. Deixe-me vê-los agora. Sim, quero vê-los agora. Vilma reforçou, a voz trêmula. Antes que Alice pudesse impedir, a porta do quarto se abriu. De repente, Gabriel e Elisa saíram correndo, alarmados com os gritos. Mamãe, o que está acontecendo? Gabriel perguntou, os olhos arregalados. Quem são essas pessoas? Elisa questionou, segurando firme na barra da roupa da mãe. Alice sentiu o coração apertar. Eles não podiam estar ali. Eles não deviam estar vendo isso. No impulso, ela correu até os gêmeos, protegendo-os instintivamente. Mas Roberto e Vilma se aproveitaram da distração para entrar na casa sem serem convidados. Vilma parou abruptamente assim que viu os gêmeos de perto. Seus olhos azuis brilhantes não deixavam dúvidas. Eles não tinham absolutamente nenhum traço de Roberto. Um silêncio constrangedor pairou no ar. O choque no rosto de Vilma dizia tudo. Como assim? Eles não se parecem em nada comigo. Roberto balbuciou perplexo. Alice apertou os gêmeos contra si, sentindo a fúria crescer ainda mais dentro de seu peito. Eu já disse, Roberto, eles não são seus filhos. Então onde está o pai deles? Ele perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Alice ergueu o queixo desafiadora. E o que isso te interessa, Roberto? Pegue a sua mãe e saiam da minha casa. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando de determinação. E no caminho passe numa clínica e faça os exames de infertilidade. Seu estéril, Vilma puxou Roberto pelo braço, o rosto ainda vermelho de vergonha. Sem conseguir dizer mais nada, mãe e filho viraram as costas e saíram humilhados. Na manhã seguinte, Alice se preparava para retornar ao trabalho, ainda absorvendo os acontecimentos da noite anterior. A visita inesperada de Roberto e Vilma a deixara abalada, e a possibilidade de Alessandro reconhecê-la na empresa só aumentava sua ansiedade. Contudo, não havia alternativa. Ela precisava enfrentar a situação.
Escolheu uma saia azul marinho impecável, combinada com uma camisa branca de mangas longas e um salto elegante. Se fosse despedida, ao menos sairia com dignidade. Ao chegar à empresa, acomodou-se em sua mesa, tentando se concentrar em suas tarefas. Tudo parecia transcorrer com normalidade, até que Alfredo, seu superior, surgiu com instruções diretas. Assim que concluir este relatório, leve-o à sala do senhor Alessandro. Temos uma reunião importante hoje e preciso que tudo esteja pronto em 1 hora. Sim, senhor, respondeu Alice, mantendo a compostura, mas sentindo o coração disparar. Até aquele momento, Alessandro ainda não havia aparecido e isso lhe proporcionava um breve alívio. No entanto, entregar pessoalmente o relatório significava encará-lo inevitavelmente. Não havia mais como evitar. Respirou fundo, pegou os documentos e, antes de sair, sussurrou para si mesma: seja o que Deus quiser. Com passos firmes, seguiu em direção à sala de Alessandro. Quando adentrou a sala presidencial, Alice foi imediatamente envolvida pelo requinte e sofisticação do ambiente. Cada detalhe, desde os móveis luxuosos até a iluminação perfeitamente ajustada, exalava poder. No ar, um perfume amadeirado pairava, trazendo-lhe uma estranha sensação de déjà vu. Onde ela já havia sentido aquele cheiro antes? A lembrança parecia escapar-lhe como areia entre os dedos. Com um movimento automático, Alice caminhou até a imponente mesa de madeira escura e depositou a pasta com o relatório sobre ela. Estava prestes a se retirar quando algo prendeu sua atenção. Seus olhos captaram um brilho discreto em um dos cantos da mesa. Uma pulseira. Seu coração falhou uma batida. Aquela peça não era uma simples joia. Alice conhecia cada detalhe da delicada corrente dourada, cada minúsculo pingente pendurado nela. Era a pulseira que sua mãe lhe dera, a mesma que ela julgava ter perdido há 6 anos. O mundo ao seu redor pareceu girar lentamente, enquanto sua mente tentava processar a descoberta. Como Alessandro tinha posse da sua pulseira? Como aquela peça fora parar ali na sala dele? Antes que pudesse formular qualquer explicação, um som repentino cortou o silêncio. A porta se abriu e Alice, num sobressalto, colocou apressadamente a pulseira de volta sobre a mesa. Ergueu os olhos, sentindo seu peito apertar, e deparou-se com Alessandro. Ele estava parado à sua frente, observando-a com aqueles olhos azuis profundos, intensos e carregados de curiosidade. Desculpe, senhor, o relatório já está pronto. Com licença, senhor, já estou de saída. Alice sentiu o ar faltar quando Alessandro a segurou firmemente, impedindo-a de sair. O tom de sua voz, firme e implacável, fez seu coração disparar. Eu não lhe dei permissão para sair. Ela tentou conter o tremor na voz, mas gaguejou ao responder. Me desculpe, senhor. Eu sou a nova secretária. Os olhos de Alessandro se estreitaram, analisando-a com um olhar cortante, carregado de suspeita. Quem é você? Antes que pudesse reagir, ele a puxou para mais perto. Alice sentiu o calor do corpo dele, a respiração entrecortada, o hálito mentolado roçando sua pele. Alessandro inclinou-se ligeiramente e aspirou seu perfume. Seu cheiro me é familiar, murmurou, a voz grave, penetrante. Alice congelou. Como ele podia dizer aquilo? O perfume dele também lhe parecia estranhamente familiar, como se fizesse parte de um passado há muito enterrado. Foi então que ele arqueou levemente a sobrancelha, como se um raio de clareza o atingisse de repente. É você. O chão pareceu sumir sob seus pés. Você é aquela mulher
Alice sentiu o sangue gelar nas veias. Ele a havia reconhecido da noite no clube, quando ela segurou a mão dele. Desculpe, senhor. Eu sou Alice. Acabei de chegar à cidade e consegui esse emprego com muito esforço. Eu preciso dele, por favor, não me demita. Ela tentava desesperadamente se explicar, mas Alessandro sequer piscava. Seu olhar era afiado, intenso, carregado de uma emoção que ela não conseguia decifrar. E então ele disse as palavras que fizeram seu mundo ruir. Você é aquela mulher de 6 anos atrás. Aquela que se aproveitou de mim quando eu estava bêbado. Alice ficou paralisada. O quê? Sentiu as pernas fraquejarem, mas Alessandro segurava seu braço com firmeza, encurralando-a contra a mesa. Era impossível, inimaginável, o homem aleatório daquela noite. O pai dos gêmeos era Alessandro, o CEO para quem agora ela trabalhava, o homem mais poderoso do país. Seu coração martelava no peito, o desespero subindo como uma onda sufocante. Não, senhor. O senhor deve estar me confundindo com outra pessoa, murmurou a voz trêmula, sem forças para acreditar no próprio destino cruel. Alice sentia o desespero apertar seu peito como uma garra cruel. Se Alessandro descobrisse a verdade, se soubesse que os gêmeos eram seus filhos, ele poderia tirá-los dela sem o menor esforço. Com o poder que tinha em mãos, ela não teria chance alguma de lutar. Não minta para mim. A voz dele cortou, o silêncio como um trovão. Ele deslizou a mão sobre a mesa, pegando a pulseira que ainda estava ali. Então não é você? Essa pulseira não é sua? Alice sentiu o pânico crescer dentro de si. Não, senhor. Eu nunca vi essa pulseira. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Alessandro a encarou por um momento, como se pudesse enxergar através dela, como se soubesse que estava mentindo. Então, sem aviso, soltou seu braço e jogou a pulseira ao chão. Antes que Alice pudesse reagir, ele levantou o pé, fazendo um gesto claro de que iria esmagá-la. O instinto foi mais forte. Não. Por favor, não. Alice se abaixou rapidamente, segurando a pulseira com as mãos trêmulas. Ela apertou o pequeno objeto contra o peito, sentindo a dor da lembrança. Aquela pulseira era tudo o que restava de sua mãe. A única lembrança, tangível de um amor que jamais poderia ser substituído. Ela não suportaria vê-lo destruí-la. Os olhos de Alessandro brilharam com uma intensidade cortante. Então eu estava certo. Essa pulseira é sua. E você... Ele a fitou como se gravasse cada detalhe de seu rosto. Você é a mulher daquela noite. A mulher que eu procuro há 6 anos. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. Onde você esteve todo esse tempo? Alessandro avançou um passo. O que pretendia naquela noite ao me seduzir? E por que está aqui agora? O que está planejando? A cabeça de Alice girava. Ele pensava que ela havia premeditado tudo, que aquela noite fora algum tipo de armadilha. Por favor, senhor, me perdoe por aquela noite. Eu não sabia quem o senhor era. Eu também estava bêbada. Eu agi por impulso depois de uma grande decepção. Sua voz falhou, mas ela reuniu forças para continuar. E me candidatei a essa vaga de emprego sem saber de nada. Eu só preciso muito desse trabalho. Por um longo momento, Alessandro ficou em silêncio, os olhos azuis cravados nela como lâminas afiadas. Então, sem alterar a expressão, ele disse: Tudo bem. Pode sair agora. Alice não precisou ouvir 2 vezes. Saiu apressada, com o coração martelando no peito. Assim que se jogou na cadeira de sua mesa, sentiu as mãos geladas e trêmulas. E agora? O que faria? Precisava fugir. Precisava sumir antes que Alessandro descobrisse a verdade. Antes que ele tomasse seus filhos. Enquanto isso, na presidência,
Alessandro tamborilava os dedos sobre a mesa de mogno enquanto olhava fixamente para a porta. Sua mente estava tomada por uma única certeza. Alice escondia algo. E ele não descansaria, até descobrir o que era. Pressionou o interfone. Quero a ficha da nova secretária em minha mesa agora. Sim, senhor. Em 1 minuto. Pouco tempo depois, seu assistente entrou na sala, trazendo uma pasta de couro elegante. Aqui estão os dados que ela preencheu para a vaga, senhor. Alessandro pegou a pasta e a abriu com pressa, analisando cada detalhe. Alice Oliveira, solteira, 26 anos, formada em administração de empresas. O currículo era impecável, experiências relevantes, referências intocáveis. Mas algo estava errado. Alessandro não confiava em coincidências. Seu olhar frio percorreu as informações enquanto sua mente trabalhava rapidamente. Então, sem hesitar, pegou o telefone e discou um número que poucos conheciam. Sim, senhor Montenegro. Voz grave e segura atendeu do outro lado da linha. Tenho um trabalho para você. Sim, senhor. Diga o que precisa. Alessandro apoiou-se na cadeira de couro e passou a língua nos lábios antes de dar a ordem definitiva. Tenho uma funcionária nova na empresa. Nome Alice Oliveira. Quero que você a siga. Ela ainda está aqui. Preciso de todas as informações possíveis. Onde vive, com quem vive, o que faz. Não quero suposições, quero fatos. O detetive não hesitou. Sim, senhor. Seguiremos todos os passos dela. Comece agora. Isso é urgente. Já estou a caminho, senhor Montenegro. Alessandro desligou, mantendo o telefone na mão por alguns segundos antes de soltá-lo sobre a mesa. Se Alice estava escondendo algo, ele descobriria. E ninguém escapava de Alessandro. Montenegro. Enquanto Alice corria para fora da empresa, seu coração batia descompassado. Cada passo era movido pelo desespero, pelo medo crescente de que Alessandro descobrisse a verdade. O olhar dele não deixava dúvidas. Ele não se contentaria apenas em saber que era ela naquela noite. Alessandro era poderoso, implacável e certamente investigaria até chegar aos gêmeos. Ela precisava fugir. Mas para onde? Como? Seus pensamentos eram um turbilhão enquanto tomava um táxi de volta para casa. Não tinha dinheiro suficiente para desaparecer. Todo o seu orçamento fora investido no aluguel, na escola das crianças e nas despesas do mês. Fugir sem recursos seria impossível. Restava apenas uma opção. Pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou um número familiar. Oi, amiga. Tudo bem? A voz calorosa de Laura ecoou do outro lado da linha. Não, amiga, estou em apuros e preciso da sua ajuda. O quê? Alice, você está bem? Os gêmeos estão bem? Você está me assustando. Alice respirou fundo. Eles estão bem, mas eu preciso sair da cidade o mais rápido possível. É uma longa história, não posso explicar agora. Preciso de um empréstimo. Você tem algum dinheiro para me emprestar? Assim que me estabelecer em outro lugar, eu te devolvo. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Claro, amiga. Eu não tenho muito, mas o que eu puder eu te mando agora mesmo. O alívio percorreu o corpo de Alice. Obrigada, Laura. Eu te mando os dados da minha conta. Ela passou os dados bancários, ainda acreditando que poderia fugir do homem mais poderoso do país. Mas o que Alice não sabia era que naquele exato momento, um carro discreto estava estacionado a poucos metros de sua casa e dentro dele, um homem anotava tudo. Seu destino já estava traçado. Quando Alessandro soube que Alice havia saído correndo da empresa, não restaram dúvidas. Ela estava escondendo algo. Mas o quê? Ele não podia permitir que ela escapasse.
Sem hesitar, cancelou sua reunião, pegou o celular e deu ordens rápidas a alguém do outro lado da linha. Em seguida, saiu apressado do prédio, deixando os funcionários boquiabertos. Onde ele estaria indo? Na estação de trem, Alice aguardava aflita. O coração batia acelerado enquanto segurava uma pequena mala com o pouco que conseguira pegar em tão pouco tempo. Ao seu lado, os gêmeos olhavam ao redor confusos. Para onde estamos indo, mamãe? Perguntou Gabriel, puxando a barra de sua blusa. Por que precisamos ir embora? Elisa insistiu, seus olhos grandes e inocentes buscando respostas. Alice respirou fundo, tentando manter a calma. Está tudo bem. Vamos fazer uma viagem. A mamãe encontrou um lugar muito bonito. Quem sabe a gente não fica morando por lá. Ela os abraçou apertado, um de cada lado, tentando transmitir segurança. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Gabriel arregalou os olhos e apontou para algo atrás dela. Quem é você? Alice se virou num sobressalto e sentiu o chão sumir sob seus pés. Alessandro estava ali. E não apenas ali, mas completamente paralisado, encarando os gêmeos. O choque era visível em seu rosto. Os traços do menino eram os seus. Os olhos, a expressão... Ele não precisava de provas. O garoto parecia uma cópia sua de quando era criança. Ele fez um cálculo rápido. 6 anos. É o papai! Elisa exclamou com inocência, olhando de Gabriel para Alessandro. Alice sentiu o mundo desmoronar. O ar sumiu de seus pulmões. Não! Gritou desesperada. Ele não é o pai de vocês. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. O ar pareceu lhe faltar, e por um momento tudo ao seu redor desapareceu. Só existia Alessandro, parado ali, olhando fixamente para Gabriel e Elisa. Os olhos azuis dele estavam arregalados, incrédulos. Ele não precisava de um exame de DNA para saber a verdade. Gabriel e Elisa eram dele. Alice viu quando o olhar de Alessandro mudou. A surpresa deu lugar a algo mais sombrio, uma fúria contida, uma tempestade prestes a explodir. Você mentiu. Para mim. Sua voz saiu baixa, mas carregada de um peso esmagador. Alice apertou as mãos pequenas de seus filhos. Não. Ela sussurrou, tentando manter a calma. Vamos embora, crianças. Ela tentou puxá-los, mas Alessandro avançou e segurou seu braço. O toque dele era firme, possessivo e inescapável. Você não vai a lugar nenhum. Elisa olhou para Alessandro com curiosidade. Mamãe, ele é nosso papai, não é? O coração de Alice disparou. Não, Elisa, ele não é. Mas era tarde. O olhar de Alessandro pousou sobre Gabriel. A semelhança era assustadora. Cada detalhe, cada traço, era como olhar para uma versão mais jovem de si mesmo. Ele então se abaixou, ficando na altura do menino. Quantos anos vocês têm? Sua voz agora era baixa, quase gentil. Mas Alice sabia que isso era apenas a calma antes da tempestade. 5. Gabriel respondeu sem hesitar. Alice prendeu a respiração. 5 anos. 6 anos atrás, naquela noite. O raciocínio de Alessandro foi rápido. Os olhos dele encontraram os dela, e agora não havia mais dúvida. Ele sabia. E Alice soube naquele instante que não tinha mais como fugir. Vai me dizer tudo agora mesmo e sem mentiras. A voz de Alessandro soou cortante, carregada de uma intensidade avassaladora. Seus olhos azuis perfuravam Alice, exigindo a verdade. O coração dela martelava no peito. Não havia mais saída. Ele já sabia. Tudo bem, ela gritou, sua voz embargada pelo desespero. É verdade, eles são seus filhos. O mundo pareceu parar por um segundo. Sim, ele é o papai. Gabriel vibrou animado. Eu sabia. Elisa exclamou, apertando a mão do irmão.
Antes que Alice pudesse reagir, os gêmeos correram para Alessandro, abraçando suas pernas com a espontaneidade inocente de duas crianças, que, no fundo, sempre souberam a verdade. Alessandro ficou imóvel por um instante, como se precisasse processar aquele momento surreal. Então, lentamente, ele se agachou, trazendo-os para um abraço apertado, sentindo o calor daqueles pequenos corpos que, até minutos atrás, ele nem imaginava que existiam. Isso... Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Isso é um milagre. Meus filhos. Enquanto Alice e Alessandro conversavam, um dos seguranças de Alessandro cuidava das crianças, mantendo-as entretidas, enquanto os dois adultos mergulhavam em um turbilhão de revelações. Alice respirou fundo antes de começar. Com a voz trêmula, ela contou cada detalhe de sua história, desde a traição de Roberto e a noite fatídica em que estiveram juntos até o momento em que decidiu criar os filhos sozinha, sem jamais imaginar que um dia ela encontraria o pai de seus filhos. Quando terminou, Alessandro estava boquiaberto. O que mais o chocava não era apenas o fato de ser pai, mas as semelhanças perturbadoras entre suas histórias. Com exceção da morte de sua esposa e do fato de que Roberto Benetti, o ex-marido de Alice, ainda estava vivo, o passado dos dois parecia um espelho. Com um suspiro pesado, Alessandro começou a falar. Pela primeira vez em anos, ele desnudava sua alma diante de alguém. Contou sobre seu casamento infeliz, sobre os anos ao lado de uma mulher que nunca engravidou. Sua esposa, antes de morrer, garantiu que havia feito exames de infertilidade e que o problema não estava nela. Por isso, Alessandro viveu acreditando que era estéril, mas a verdade veio como um golpe cruel e inesperado. Pouco antes de sua esposa falecer em um acidente aéreo, Alessandro descobriu que ela o traía há anos. Pior ainda, ela viajava com o amante no momento do desastre. A traição o destruiu. Ele se tornou um homem frio, incapaz de criar vínculos profundos com qualquer mulher. Aceitou que nunca teria filhos e decidiu que todo o seu império seria herdado pelos sobrinhos, filhos de sua irmã. Mas agora tudo era diferente. Ele tinha herdeiros. E nada nem ninguém tiraria isso dele. Alessandro era um homem astuto, difícil de ser enganado. Ele conhecia a mentira nos olhos das pessoas, mas os de Alice refletiam apenas sinceridade. Conforme conversavam, um sentimento estranho começou a crescer dentro dele. Não era apenas a descoberta de que tinha filhos, era algo mais. Havia algo em Alice que o intrigava. A força dela. A maneira como havia criado os gêmeos sozinha, o sacrifício silencioso que fizera durante todos aqueles anos. Ele sentia um instinto quase primitivo de protegê-la, de protegê-los. Então uma lembrança lhe veio à mente. Sua mãe, já idosa, que todos os dias lhe pedia netos, que rezava para que ele formasse uma família. Como ela ficaria feliz ao saber dos gêmeos. Mas e se ele fosse além? E se ele e Alice se casassem? A ideia parecia absurda à primeira vista. Eles mal se conheciam. Não havia um amor construído entre eles. Mas, por outro lado, havia algo mais forte do que qualquer romance. Passageiro, 2 filhos. O tempo poderia trazer o amor. E Alessandro já sabia que desejava Alice. Ela o atraía, o fascinava. Além disso, ele a admirava profundamente e, o mais importante, ele jamais aceitaria viver longe dos gêmeos, tampouco separá-los da mãe. Foi então que, em um impulso, sem nem mesmo refletir muito sobre o que dizia, Alessandro segurou as mãos de Alice e, com a firmeza de um homem que sabia o que queria, propôs casamento. Alice piscou, atordoada com o que acabara de ouvir. Casar?
Sua voz saiu quase em um sussurro, como se precisasse confirmar que ouvira direito. Alessandro manteve o olhar firme, sem vacilar. Sim, por que não? Já temos 2 filhos, Alice. Não faz sentido ficarmos separados. Além disso, minha mãe é idosa e sonha em me ver casado antes de partir. E sinceramente não vejo oportunidade melhor do que esta. Alice sentiu o coração disparar. Aquilo era loucura. Ou não era? Ela olhou para os gêmeos que brincavam perto deles, alheios à magnitude daquela conversa. Eles sempre perguntavam sobre o pai, e agora de repente tinham um pai presente, poderoso, capaz de lhes dar tudo o que ela jamais poderia sozinha. Ela voltou a olhar para Alessandro. Ele não parecia mais o homem arrogante e intimidador do escritório. Não agora. Diante dos filhos ele sorria, e nos olhos dele havia algo que Alice não esperava ver. Admiração. Um calor desconhecido se espalhou pelo peito de Alice. Talvez fosse loucura, mas não seria pior negar aos seus filhos a chance de terem uma família? Tomando uma respiração profunda, ela abriu um sorriso hesitante. Sim. Sua voz saiu suave no início, mas então, como se finalmente tivesse aceitado a ideia, ela repetiu com convicção. Sim, eu aceito. Alessandro soltou um suspiro de alívio e, sem pensar, puxou Alice para um abraço apertado. Alice e Alessandro caminharam até onde os gêmeos brincavam, trocando um olhar cúmplice antes de dar a grande notícia. Alice se abaixou na altura das crianças, pegando as pequenas mãos de Gabriel e Elisa entre as suas. Meus amores, sua voz era suave, mas carregada de emoção. O que vocês acham da mamãe e do papai se casarem? Os olhinhos das crianças se arregalaram, brilhando de felicidade. Elisa soltou um gritinho animado, antes mesmo de processar completamente a notícia. De verdade, mamãe, você e o papai vão ficar juntos para sempre? Gabriel, com o coração disparado, olhou para Alessandro, que sorria para eles. Sim, mamãe e papai juntos, gritou o menino, correndo para abraçar os dois. Agora sim vamos ter uma família de verdade, comemorou Elisa, pulando nos braços de Alice. A emoção tomou conta do momento, e Alessandro sentiu algo aquecer dentro dele ao ver seus filhos tão felizes. E assim, o casamento do homem mais poderoso do país aconteceu. Foi uma cerimônia grandiosa, digna de contos de fadas, mas o mais especial foi o toque íntimo e familiar. Gabriel e Elisa acompanharam a mãe até o altar, segurando suas mãos como se a guiassem para um novo começo. Quando o momento das alianças chegou, Gabriel, com um brilho orgulhoso nos olhos, entregou as joias ao pai no altar. Na primeira fila, a mãe de Alessandro, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão terna, não conteve as lágrimas. Era um choro de felicidade, de gratidão, de alívio. Finalmente, seu filho não estava mais sozinho no mundo. E naquele momento, sob o olhar amoroso dos filhos e a emoção dos convidados, Alice e Alessandro selaram o início de uma nova história. Uma história que começou com segredos, desencontros e um destino que no final os uniu para sempre. E você? O que achou desta história? Na sua opinião, Alessandro fez certo em pedir Alice em casamento? Será que o amor crescerá entre os dois? Me conte aí nos comentários e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!